Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu me chamo Luzia Dias, eu sou psicóloga clínica e nós vamos fazer hoje aqui a análise do primeiro capítulo do livro de Esther. Eu sou facilitadora na comunidade Mulheres Plenas aqui no sertão de Jeremoabo e nesta comunidade a gente faz análise de texto, de livros, né? Nós temos uma confraria do livro e nós estamos agora imersas na confraria do livro da pressão ao propósito e junto, né, concomitantemente, nós estamos lendo o livro de Esther e fazendo análise de cada parte, né? Então, hoje nós vamos fazer análise aqui do primeiro capítulo do livro. Eu fiz aqui alguns apontamentos, né? E eu não sei se você vai estar aí com a sua Bíblia em mãos para estar fazendo a análise do texto junto comigo, ou se você está aí lavando sua louça, fazendo suas coisas habitualmente na sua casa e me escutando, mas de uma forma ou de outra eu queria te convidar, você fica com o pensamento aqui em mim, na minha voz, e vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento. Lembrando que no vídeo anterior eu falei que nós vamos fazer análise simbólica do texto e não análise teológica. Apesar de ter conhecimentos de teologia, eu não vou mergulhar no contexto teológico, beleza? Trouxe para a minha conversa com vocês minha xícara de café, bem nordestina, né? Tá aqui do meu lado. Vamos lá? Bom, primeira parte do texto vai falar sobre o rei Assuero e vai discriminar o que ele tem, não vai falar quem ele é, não vai falar características pessoais dele, vai falar o que ele tem. E o texto é bem enfático quando vai dizer assim, ó, do reinado do rei, né, da extensão territorial, né, da Índia até a Etiópia, e vai dizer que isso está na quantidade de 127 províncias, né? Aqui tá falando sobre o domínio do rei, sobre o poder do rei, sobre quantas pessoas estavam debaixo do seu poder. Olha que interessante. A gente está falando de 127 províncias, consequentemente, quantas mil pessoas estavam, né, sobre o seu poder. Guarde isso daí. Depois vai dizer que no terceiro ano do seu reinado, ele resolve fazer um banquete para todos os príncipes e os servos dele. Bom, olha o que interessante que vai falar aqui, ó, que esse banquete, ele durou por volta de 180 dias. 6 meses essas pessoas estavam alojadas lá no reino, comendo, bebendo, e o rei lá apresentando o seu poder. 6 meses, essas pessoas morando no palácio. Esse rei não estava aqui de brincadeira. Ele estava realmente querendo mostrar o poder do seu império. Era um homem muito bem posicionado. Só que ele faz todo esse banquete, e aí o texto vai dizer assim, ó, que no final desses 6 meses, ele estende mais 7 dias, né, e faz um banquete para quem estava na fortaleza de Suzã. Isso quer dizer que ele faz o banquete para as pessoas da cidade dele, da cidadela, então da cidade dele. Deixa eu me ajeitar aqui que Thomas tá aqui. E esses 7 dias que ele estende o banquete, agora com as pessoas do seu reinado, e vai dizer que do maior ao menor. Aqui no caso vai falar que diferente do primeiro banquete, que era só para os príncipes e os servos dos príncipes, aqui ele já estava fazendo para todos da cidade. Do maior ao menor quer dizer que da hierarquia. Então,
era para todo mundo. Foi livre esse momento, e esse momento era no pátio do jardim do palácio. Não era dentro do palácio, era no pátio. Então, com certeza, um salão muito amplo para caber todas essas pessoas. Olha o poder deste homem. Aqui, o texto é tão interessante, nos intriga, porque vai falar dos detalhes que tinha no palácio, neste lugar que estava acontecendo esse banquete. Vai falar da tapeçaria, vai falar das cortinas, vai falar dos cordões, vai falar das colunas. Então, vai explicando os detalhes, né? Das camas, que eram como se fossem poltronas, divãs, né? Que eram tudo de ouro. Então, você percebe, assim, que tinha muito, muito, muito dinheiro rolando. E dinheiro, a gente sabe que está relacionado a poder. Esse homem queria mostrar o poder dele. Só que não só o poder, ele queria mostrar a generosidade dele e o quanto o reinado dele era abundante, porque o vinho que estava sendo servido era um vinho de uma identidade real. O vinho do rei, servido em copos diferentes. Olha a grandeza do detalhe desse reinado, né, deste homem. E ele mandava beber sem constrangimento. Então, assim, não era pouquinho, não era aquela coisa, ai, só um pouquinho, não. Era para encher a taça, era para beber mesmo. Isso daqui a gente fala assim, até um pouco de sobejar, era para sobrar mesmo, encher a taça e vinho rolando em muita prosperidade. Bom, só que depois dos 6 meses, mais esses 7 dias, né? Aí acontece que em um dado momento, eu, na minha concepção aqui, eu penso que ele pensou assim, bom, tô mostrando meu reinado, tô mostrando meu poder, mas eu sou rei porque eu tenho uma rainha. E aí, talvez, estou conjecturando, tudo bem? Ele lembra de Vasti. E aí ele solicita que Vasti esteja à presença dele, porque agora ele quer mostrar a Vasti. Ele já mostrou todo o reino, ele já mostrou a sua abundância, a sua generosidade, agora ele quer mostrar a mulher dele, a beleza da mulher dele. Porém, aqui é onde começa toda a questão. Porque a rainha Vasti também estava dando um banquete. Ele estava dando um banquete lá no pátio do palácio e ela estava dando um banquete na casa real do rei. Aí aqui a questão que me intriga é por que a rainha não estava lá ao lado do rei no banquete? Não sabemos, mas a gente vai conjecturar aqui juntas. Por que que nesse 7º dia, né, o texto vai dizer que o rei estava alegre? Vinho servido com fartura. Vinho, sinônimo de alegria. Aí o texto vai dizer que ele estava alegre do vinho. Já tinha bebido 7 dias mais 6 meses. Muito vinho. E ele estava feliz. Só que veja, ele mandou Melman, Biztha, Harbona, Bigtan, Abagtá, Zetá, Carcas. Ir lá, Melman, gente. Ir lá buscar Vasti. E ele diz assim, ó. Ele pede para que todos os seus camareiros, não sei se todos os seus camareiros, mas ele pede para que esses aqui, com certeza, os da confiança dele, e ele pede para que tragam a rainha Vasti à presença dele, tá? Na presença do rei, e ele queria que ela estivesse com a coroa real, vestes reais, para mostrar aos povos, aos príncipes, a beleza dela, porque ela era formosa. Ele estava mostrando o palácio, agora ele queria mostrar a dona do palácio.
vamos dizer assim. Aqui eu me lembro, gente, que assim, muitas vezes, e eu já frequentei casa de muitas pessoas assim, e às vezes quando é amigo do meu esposo, quando a gente chega na casa, às vezes a mulher não chega já de pronto, às vezes o marido recepciona, fica por ali e depois a mulher chega, né? Não chega ali, oi, bota água, né? Quando não sabe da visita, às vezes a mulher vai lá, né? Às vezes até faz um café, faz alguma coisa, aí chega, vocês aceitam um café porque ela já fez, né? Um suco, quer uma água, aí a gente fala, ó, né? Aceita um café, né? Ou aceita uma água. E aí, se for uma água, às vezes a pessoa serve ali onde você tá mesmo. Às vezes, se for um café, olha, eu preparei um café, venha. Então, a gente percebe, assim, essa questão da mulher chegar depois ali na casa pra olhar o que tá acontecendo, né? E poder ofertar alguma coisa. Mais ou menos o que tá acontecendo aqui, né? A festa tava lá rolando e agora não fazia sentido aquela festa. A festa tinha chegado no ápice, no auge. E agora, né, era para que a presença da rainha fosse introduzida ali ao rei e o rei apresentasse a rainha Vashti, sua beleza ali e todo o seu poder, a coroa real. Porém, ela se recusa. Por que ela se recusa? Porque ela estava dando o banquete dela também. Então, eu cá, Luzia, pensando cá comigo, né? É assim, eu não vou, porque eu também estou aqui. Você percebe uma disputa de poder. Eu não vou lá porque eu também estou fazendo banquete aqui. Ela dá importância ao banquete dela e não dá a devida importância ao chamado do marido. Eu sei que um monte de gente pode querer aqui falar um monte de coisas. E eu quero te pedir permissão para colocar o meu ponto de vista e não espero que você aceite. Você pode ter o teu. Nós somos livres para isso. Mas aqui no meu canal, eu tô dizendo o que eu penso, Luzia, esposa, psicóloga, dentro de tudo que eu já observei, de 28 anos que eu vou fazer agora em dezembro de casada, de todas as casas que eu frequentei, de todas as comunidades que eu e meu esposo nós dirigimos, e das formas como eu já lidei e observo o feminino há anos e estudo o feminino há anos. A minha formação psicológica, pós-graduação, foi todas no estudo da mentalidade feminina. Então, eu tô falando aqui da minha percepção de estudo e da minha percepção de vivência, tá? E você pode ter a sua também, e você pode contextualizar aqui com todas as técnicas e estudos possíveis, tá tudo bem. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas que eu fui buscando de entendimento para a gente contextualizar a rejeição da Vashti ao chamado do rei. A primeira possibilidade é que ela não foi por defesa da honra, já que o rei já estava alegre, e a gente vê mesmo em alguns textos as pessoas dizendo que o rei estava embriagado. E aí, em defesa da sua honra e a sua dignidade, né? Ou mesmo assim, não vou lá me expor, eu sou bonita mesmo, mas não sou obrigada, né? Mas vamos lá, né? E aí ela rejeita ir na presença do rei, por dignidade, né? Da sua honra. Só que aqui essa dignidade, ela não se confirma. Porque veja que o rei mandou 7 camareiros ir buscá-la. Com certeza esses camareiros fariam a segurança dela, o cuidado do rei. O rei não disse assim, diga a Vashti que vem aqui e só mandou o recado e ela vinha. Não, o rei teve o cuidado de pedir que pessoas acompanhassem ela. Ela não estaria sozinha. Então, o contexto da honra e da dignidade, da pureza dela, não se afirma aqui, não se sustenta. Mas por que ela não estava lá no banquete ou por que ela não aceitou o convite do banquete? Vamos de novo para uma outra possibilidade, que ela não foi por estar reivindicando, né, a sua independência ou a sua autonomia. Se recusou porque não queria ser tratada como um objeto.
Tá tudo bem. Porém, nós estamos falando do marido dessa mulher. Existe independência depois que a gente casa? A gente faz uma aliança com uma outra pessoa e diz para ela, né? O juramento lá no altar é na saúde, na tristeza, na riqueza, na pobreza, né? Então, lá no altar a gente tá afirmando assim, ó, independente das circunstâncias e adversidade, tô junto com você. E aqui a gente tinha um contexto. E ela afirmou para o rei: não, eu não vou fazer o que você quer. Foi uma atitude de independência e autonomia que custou caro. Vamos para a próxima questão? Para a próxima possibilidade? Uma questão de gênero. Alguém que estava questionando a submissão da mulher ao poder masculino. Aqui sim a coisa pega. Porque o homem era poderoso mesmo e não tava para brincadeira. Foram 6 meses de banquete mais 7 dias. Então ele era o poderoso, ele era o rei de 127 províncias. Acho que ela não estava muito bem colocada, não. Acho que ela estava com algumas dúvidas do papel social dela naquele reinado. E aí é onde está a questão. Quando você tem dúvida de quem você é, quando você tem dúvida do seu posicionamento, você tomar atitudes que pra você acha que você tá cheia da razão e os outros não estão olhando daquela forma. Ah, mas eu não quero nem saber com o pensamento dos outros. Então, você vai perder coroa. Quando você sabe o seu lugar, quando você se posiciona, às vezes a gente toma determinadas atitudes porque sabe que é o bom para aquele contexto. Que é o melhor para aquele contexto. Adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer. Então foi exatamente o que ela fez. Ela fez o que queria e teve que assumir depois as consequências, as responsabilidades. Thomas passando no cenário. Thomas sendo Thomas. Vamos lá. Aí vê só o que acontece depois, né? Quando ela se recusa e está diante da presença do rei, né? Ela rejeita a palavra do rei, né? E essa recusa enfureceu o rei e acendeu nele sua ira. Eu disse o quê? Que quando a gente faz o que quer, né? Criança faz o que quer, adulto decide. Ela fez o que quis, recusou e despertou mágoa, rejeição, sentimento de vingança, que é uma característica do sanguíneo, né? Você percebe assim, Açoeiro, assim, você percebe uma característica de uma pessoa sanguínea, uma pessoa alegre, uma pessoa que não quer acabar a festa, né? Inimigos do fim, né? Só que uma outra característica do sanguíneo é pisa no meu calo. Ele é vingativo. E aí, agora a Açoeiro resolve, né, se vingar porque ela desperta nele esse sentimento de ser rejeitado. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Homem não lida bem com isso. E aqui eu volto a dizer que eu estou falando do meu ponto de vista de alguém que é casada há 28 anos, né? E que eu sei muito bem falar sobre isso. E diante dos textos, diante de vivências, diante de livros e livros e livros que eu já li. Homem não lida bem com rejeição. Quando a gente diz que eles estão errados, quando a gente aponta os erros deles, a gente não é obrigado a concordar com tudo. Mas quando eles estão errados, tem um jeitinho pra gente conversar. Por isso que a sabedoria é importante nesse ponto. Porque a gente não tem que apontar, olha, você tá errado, você fez errado, você não sei o que. É um sentimento de desaprovação que a gente desperta no coração deles. E o homem necessita ser aprovado. Ele necessita dessa afirmação, principalmente da sua esposa. Aí, com isso, ele vai consultar os sábios, né? Os homens que estavam ali no reino, né? Os que entendiam sobre a lei e o direito.
as pessoas que transitavam, né, entre os costumes, né, do povo e os nobres, né, habitavam por ali. Então, eles sabiam o que funcionava para aquelas pessoas do reino, que moravam ali no reino, quanto dentro do palácio real. Então, eles transitavam por isso, então eles sabiam como que seria o impacto da atitude de Vasti. E aí o rei vai pedir conselhos para essas pessoas. Aqui eu chego à conclusão que não se trata de uma pessoa que, mesmo com vingança, toma atitude sozinho. Ele vai buscar mentoria, vai buscar pessoas para aconselhar, né? E aí ele pede conselhos, né? E busca a melhor forma para amenizar o conflito que talvez causaria a atitude de Vasti ao seu reinado. Quando ele faz isso, né? Quando ele chama os homens ali sábios, né, para orientá-lo, né? Ele chama e todos juntos ali, mas o texto vai dizer assim, ó, que quem fala é Memucã. Memucã fala sobre a gravidade da atitude da rainha, que não analisou o poder da influência que ela tinha sobre as famílias no seu reinado, sobre as mulheres. Às vezes a gente faz coisas e a gente não tem muita noção do impacto que essas coisas causam. Veja, tinha um banquete no pátio do palácio e tinha um banquete na casa real. Essa mulher estava reunindo mulheres para um banquete que talvez ela não soubesse o impacto da atitude dela. É um risco você viver sem saber o seu propósito. Gente, eu faço uma reunião mensal aqui na minha casa que eu chamo de Mulheres Plena Sertão. É uma imersão. Nós ficamos reunidas aqui de 4 a 6 horas de relógio. No começo, alguns maridos até reclamavam do horário, porque a gente começava por volta de 19 horas e termina meia-noite, 1 da manhã. À medida que o tempo foi passando e os maridos foram vendo a transformação que acontecia na vida das esposas, eles começaram a não reclamar mais. Eles perceberam que aquilo era necessário. Mas o mais interessante é que, assim, eu não faço reunião de mulheres pra gente fazer aquelas brincadeiras de mulher. Pra brincar, pra jogar a conversa fora, pra socializar. Não é nem um network aqui. A gente se reúne com uma temática, um propósito, e a gente tem uma sequência da atividade. Lógico que tem reuniões que a gente consegue fazer aquela reuniãozinha assim bem bonitinha, mas tem reuniões que as coisas assim vão por um caminho que a gente fala assim, nossa, que incrível, né? E depois a gente fala assim, nossa, a gente não tinha planejado isso aqui e aconteceu isso. E aconteceu um fato nessa reunião agora de maio, que teve um momento que não foi uma dinâmica, mas eu dei uma palestra, né, ali na entrada da casa, e elas tinham que passar pela porta e fazer um propósito, né? E à medida que elas foram passando, eu fui ficando do lado de fora, né? Conduzindo ali cada mulher passando pela porta. E foi incrível que depois, no final, quando eu entrei dentro de casa, elas estavam todas abraçadas, unidas. E aquilo não foi combinado. Mas aquilo foi assim, foi uma sensação de dever cumprido, de que eu estava fazendo a coisa certa, com propósito, né? Com foco. E foi lindo, assim. Então, a minha casa, eu abro minha casa uma vez por mês com propósito. E talvez Vasti estava abrindo a casa dela e não sabia o propósito. Estava fazendo um banquete, mas não fazia ideia do propósito, não fazia ideia do impacto que ela causava no reino, do impacto que ela causava sobre aquelas mulheres e que a negativa dela, né, o fato dela recusar ir até o marido, até o esposo, o quanto isso ia mexer com o reinado de Assuero.
E agora, né, vê só que Memucan, ele faz essa análise e ele diz assim, olha, quando as províncias, quando todo mundo ficar sabendo que a rainha se recusou, disse não para o rei e não compareceu à presença do rei quando foi solicitada, isso aqui vai ser de um alarde terrível. Não tinha internet, mas as notícias iriam se propagar muitíssimo. Por quê? Porque todo mundo estava reunido. O rei não estava chamando a rainha para tomar um café junto, para tomar um vinho, ou tava ali 2, 3 pessoas. Não era. Tinha um banquete acontecendo. Com certeza, o rei, né? Com certeza, digo eu, tá? O rei falou assim, agora vocês vão conhecer a minha mulher, a rainha desse reinado. O que faz sentido aqui. E aí vai e manda chamar. E daqui a pouco chega lá os camareiros dele com a notícia assim, tipo, ela não vem. Ela disse que não vem. Olha que impacto que isso ia causar. Quando todo mundo voltasse para os seus lares, eu disse, a rainha, o rei chamou, ó, tem moral não. Ele é rei das províncias, ele é poderoso, tem um reinado enorme, a gente ficou lá comendo e bebendo lá 6 meses, mais 7 dias, mas o homem não manda na casa dele. Porque mandar na casa é isso, né? E aí, Vasti, ela levaria esse reinado a um colapso moral. Você faz ideia? Que muitas vezes uma atitude desmorona todo um castelo de anos que levou para ser construído. Uma atitude. Aí, eles vão e aconselham o rei que fizesse um edito e que isso fosse anunciado em todo o reino, nas 127 províncias. Aqui a gente já começa a ver essa questão do edito, que vai acontecer várias vezes no livro de Esté, mas a primeira vez que a gente ouve falar no livro de Esté, essa questão do edito, de cartas reais, do anel do rei, do selo do rei, de editos que são irrevogáveis, aqui é a primeira vez que a gente escuta falar nesse texto, e é com relação ao reinado, né, com relação ao casamento do rei, que depois da renúncia, né, do chamado do rei, o rei se divorcia da sua esposa Vasti. E aí, eu acho muito interessante, me apego a uma frase que tem no versículo 19, que diz assim, ó, e que o Memucan fala para ele, né, ele fala assim, ó, no capítulo 19, ele fala assim, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, divórcio. E o rei dê o reino dela, olha, tem um reinado aqui, a outra, que seja melhor do que ela. Gente, essa palavra aqui, eu fico assim tão feliz, porque depois você vai vendo a conduta de Esther, uma conduta de uma mulher com temperamento equilibrado, de uma pessoa que também escuta a mentoria, que também escuta quem tem saberes e sabe orientá-la, e ela escuta, ela obedece, ela faz e ela é bem-sucedida. Acho incrível essa fala. E dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Esther foi melhor que Vasti. E ouvindo o mandado que o rei decretara em todo o reino, né, porque era grande, eram 127 províncias, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior a menor. Volta aqui, escala de poder. Maior ou menor não é criança a adulto, não. Maior ou menor é escala de poder. Seja qual for a posição social, né, no reino,
era para fazer esse decreto que as mulheres obedecessem os maridos. Mulheres donas de casa ou mesmo que exercessem qualquer função de autoridade ou de escala social, tá? Da maior ao menor. E aí o rei fala assim, olha, acho que isso daí é bom. Ele toma a última palavra, ele escuta os mentores, mas ele decide. No final ele decide, né? O rei toma a decisão. Eu quero me ater com vocês aqui também na expressão do homem ser senhor da casa. Assumir a liderança, a responsabilidade da família, o cuidado com toda a estrutura de bem-estar, qualidade de vida da família, da esposa aos filhos, tá bom? Aos animais de estimação que estiver aí na tua casa, todos. Isso é responsabilidade do marido. Quando diz ser senhor da casa, é ele poder fazer esse escudo, vamos dizer assim, tá bom? Eu costumo colocar a família assim, gente. A mulher é a coluna, Cristo é a base, a mulher a coluna e o marido o telhado. O marido faz essa cobertura para a família. E aí a gente sempre fala assim, o homem ser o senhor da casa. A gente sempre tem um olhar como o homem ser senhor, do homem ser provedor. Mas essa provisão aqui, eu quero olhar com vocês, não como o homem ser o senhor da casa, só como provedor, de alguém que alimenta fisicamente, que traz mantimento, que trabalha, que gera um recurso, né? Mas provedor de afeto, provedor de carinho, provedor de segurança, provedor de respeito. Eu não acho difícil amar alguém que te respeita. Ouvir alguém que te trata com estima. Eu não acho difícil. Voltando, e quero lembrar a todas que nós estamos falando de relacionamento saudável. Certo? Não estamos falando de relacionamento tóxico, não estamos falando de relacionamento violento, estamos falando de relacionamento saudável, tá bom? Então, o homem ser provedor, o homem cuidar dessa segurança aqui. Que, olhando para Assuero, no meu ponto de vista, não vejo que ele, não vejo que ele desrespeitou Vasti. Conhecendo mulher como eu conheço, vejo que talvez ela achou que seria mais importante continuar no banquete das mulheres do que ir lá saber o que o esposo, que o marido queria dela, né? Apesar dela ter sido comunicada, mas eu vejo aqui uma questão de ego, de alguém que escolhe fazer o que quer. Exatamente assim. De alguém que escolhe não sair do lugar que tá. De alguém que não quer fazer. Não, eu não quero, não vou. Né? E aí, quando a gente toma uma decisão, a gente sempre tem que estar pronto para a consequência. E a consequência foi que ela foi destituída do cargo de rainha da Pérsia. Animada para a próxima aula? Vamos lá? Muito bem, curte o vídeo, compartilha, escreve aqui o que você achou. Se você já tinha pensado em alguma coisa que eu já falei aqui. Ou se você pensa diferente também, pode comentar aqui, eu aceito, né? A gente não precisa pensar igual, a gente precisa só respeitar cada um ao outro, o pensamento. Eu te respeito, você me respeita e assim a gente segue. Tá bom? Um cheiro, fiquem todas na paz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.